O Conselho Federal de Medicina acaba de reconhecer a cirurgia metabólica, que nada mais é do que a cirurgia bariátrica para pacientes que não têm obesidade mórbida. São pacientes que têm problemas hormonais e até diabetes. E sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Paraná Portal o Dr. Caetano Marquezini, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Joana. Fala pra gente do que se trata essa cirurgia, de que forma uma cirurgia bariátrica de redução de estômago pode curar, por exemplo, diabetes. Isso é um conceito muito antigo a respeito da cirurgia bariátrica, em que se falava que a cirurgia fazia um desvio do estômago, uma redução importante do estômago e um desvio do intestino, e isso levaria a pessoa a emagrecer, e esse emagrecimento melhoraria as doenças, entre elas principalmente a diabetes, que é a grande preocupação hoje, é a doença que mais preocupa hoje, porque ela traz inúmeros prejuízos à saúde. E é um grande problema hoje para o sistema de saúde de todos os países do mundo. A cirurgia bariátrica, na verdade, o que ela faz, além de fazer a redução de peso, já de imediato ela tem um efeito de mudança hormonal no corpo da pessoa que é operada, e essas mudanças hormonais fazem com que a pessoa melhore do diabetes mesmo antes de emagrecer. O que a gente imagina é que vocês, como médicos, já tinham percebido essa melhora, mas a gente, como leigo, imagina que a redução de peso é que aos poucos acarreta nesta melhoria, mas não é isso. Exatamente. O conceito antigo era que só a obesidade, que as células gordurosas que criavam essa resistência à insulina e levavam ao diabetes, quando a gordura ia embora, que daí tudo melhorava. Hoje a gente sabe que a cirurgia bariátrica, o que ela faz é uma mudança hormonal, e essa mudança hormonal faz com que o pâncreas trabalhe melhor, com uma produção maior e melhor de insulina, e que haja uma resposta geral no corpo, diminuindo a inflamação. A obesidade, ela provoca inflamação no corpo, não é só doenças diretas, como a gente vê, que é o excesso de peso, diabetes, hipertensão, mas é como se o corpo todo estivesse inflamado, e essa inflamação melhora de uma forma acentuada e já de início. Antigamente a gente indicava a cirurgia bariátrica para pessoas só com IMC acima de 35 com doenças associadas à obesidade, como hipertensão, diabetes, apneia do sono, problemas de locomoção, osteoarticulares e várias outras doenças, ou acima de 40 para pessoas mesmo que não tivessem essas doenças, mas que tivessem vários tratamentos prévios na tentativa de emagrecer sem sucesso. Hoje esse conceito baixou esse peso, o IMC, para quem está em casa é fácil calcular. IMC você calcula, você pega teu peso, na calculadora lá pode ser do celular em casa, divide pela altura em metros, quer dizer, você tem 100 quilos, 1,70 m, você faz 100 divididos por 1,7, o resultado disso você divide de novo por 1,7. Isso vai dar o índice de massa corporal. Que o normal é até 20, até... O normal é até 25, até 25. De 25 a 29,9 você tem sobrepeso. E aí nós temos que tomar cuidado, porque às vezes uma pessoa muito musculosa e magra, não é o sobrepeso, não tem isso, né? Então, lógico que o IMC é um dos parâmetros. Por isso que o médico é importante, principalmente os especialistas em obesidade. Tem que tomar lá o percentual de gordura também, fazer todas as medidas. Quer dizer, esse índice de massa corporal para quem está em casa é o primeiro cálculo. Depois vai para o médico para ele poder fazer todas as medidas e fazer exames mais específicos, como por exemplo a bioimpedância, que calcula exatamente isso que você falou, a quantidade de gordura. Outra coisa importante com relação às pessoas diabéticas, muitas vezes você vê uma pessoa com excesso de peso diabética, que ela tem os braços finos, as pernas magras, mas tem um abdômen muito globoso. Exato. Isso está associado a uma gordura que a gente chama de gordura visceral, que é a gordura que se deposita no fígado e entre as alças intestinais. E essa é a pior de todas as gorduras, né? Então, esta é a gordura que hoje ela afeta e piora o diabetes, e que a cirurgia metabólica faz com que melhore de uma forma assim acentuada. O senhor falou que até então a indicação era para pessoas com sobrepeso com esse índice acima de 35. Então, com essa nova indicação, pessoas baixamos para 30. Para 30. Então, de 30 a 35, que a gente chama de obesidade grau 1, que não é obesidade mórbida, passou a incluir pacientes com diabetes graves. Existem critérios, são critérios bem rigorosos. Quais deles, por exemplo? Nós estamos falando assim hoje de pacientes doentes, com uma doença grave, que é o diabetes, como eu disse, a diabetes. Hoje, só para você ter uma ideia, Giovana, pessoal em casa, a diabetes é a maior causa mundial hoje de cegueira, é a maior causa mundial de amputação de membros inferiores, é a maior causa mundial de neuropatia diabética, de infarto, derrame e até impotência sexual. Então é uma doença muito grave.
E ela leva, se imagine todas essas doenças causadas por uma única doença, o que isso leva de carga para a vida da pessoa e para o sistema de saúde. Então, agora, essa nova abordagem reforça aquela abordagem de que é uma síndrome metabólica que, se chegando à origem do problema, pode se resolver várias outras doenças que estão ali em volta dessa situação, desse perfil. A cirurgia bariátrica, ela trouxe à luz da ciência, nos últimos 10 anos, da indústria farmacológica e de vários cientistas, ela trouxe muitas respostas. Porque até 10, 15 anos atrás não se sabia muito quais eram os mecanismos que ela fazia melhorar. Hoje, nos últimos 10 anos, houve uma melhora muito importante. Hoje, vários países já aceitam essa cirurgia como uma opção terapêutica. Eu sempre gosto de ressaltar em casa que, lógico, que é impossível a quantidade. Hoje no Brasil não tem cirurgião suficiente para operar essa quantidade de gente doente. Mas, para pacientes que têm uma indicação precisa, que o endocrinologista participe dessa indicação, é muito importante saber que existe mais essa terapêutica que a gente pode poder oferecer para o pessoal que está em casa. Quem está assistindo a entrevista e tem diabetes está com a seguinte pergunta. Meu caso entra aí nessa situação, quais seriam os principais critérios então? Então, um dos critérios que a gente leva em conta é a gravidade, quer dizer, você tem uma diabetes de difícil controle, em que seu endocrinologista está tendo dificuldade de controlar. E a outra, a doença ter menos de 10 anos. Esses são dois critérios assim, pilares para que a gente possa começar a falar em termos de cirurgia. É importante, quero ressaltar de novo, a participação do endocrinologista. Eles vão participar ativamente cada vez mais. Nós vamos mesclar as nossas especialidades, o cirurgião e o endocrinologista. Já há muitos anos nós estamos trabalhando no mesmo sentido para, lógico, nós como médicos queremos o bem dos nossos pacientes, no sentido de oferecer mais essa terapêutica para os pacientes que têm diabetes. O senhor falou que essa prática, essa indicação da cirurgia bariátrica já é utilizada em outros países. Que países são esses, os principais, e o que já se percebeu nas pesquisas em relação a esse tipo de paciente? Veja, as pesquisas vêm vindo já mais intensas há mais de 10 anos. E, lógico, o Brasil se preocupou, o Conselho Federal de Medicina se preocupou em juntar todas essas pesquisas para chegar a uma conclusão. Então, chegou em tempo. Mas outros países, inclusive, eu diria o mais importante deles, os Estados Unidos, já tem, dentro daquele organograma de terapêuticas da diabetes, já está lá a cirurgia bariátrica, faz parte da Associação de Diabetologia norte-americana. A Inglaterra já adotou, um outro país grande. Nosso vizinho Argentina já adotou e outros países da Ásia também já adotaram. São vários países hoje que estão adotando cada vez mais a cirurgia como terapêutica. Muito bacana. Obrigada, doutor. Doutor Caetano Marquezini, nosso colunista de Medicina e Saúde, que traz aí todas as semanas para a gente dicas de emagrecimento, dicas para pacientes que têm esse perfil, né? E também dicas em geral de saúde. Obrigada, doutor. Imagine, foi um prazer e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.